Olá, paz do Senhor. Vou continuar a parte 3 do assunto referente à igreja. Vou colocar outros fatores, porque está ficando legal esse pensamento. E vou utilizar agora Mateus capítulo 23 para provar aquilo que eu estou dizendo, que Jesus Cristo ele estava repreendendo tanto os líderes religiosos judeus e israelitas, como os líderes religiosos cristãos, os padres, os pastores, todo o núcleo da liderança do sistema religioso cristão. Mas como assim? O cristianismo ele surgiu logo depois da morte de Jesus Cristo e os católicos e os protestantes surgiram depois. Como que Jesus Cristo está repreendendo a classe da liderança da hierarquia cristã? Porque a hierarquia judaica israelita é fácil entender, né? Utilizando esse pensamento que eu estou propondo, né? Por isso que tem que assistir os vídeos anteriores e os próximos vídeos que eu estou fazendo desta série, porque estou construindo um pensamento. Então agora eu vou mostrar dentro do livro de 1 Coríntios, capítulo 5, que eu estou desenvolvendo a interpretação contextual e utilizar o livro de Mateus, capítulo 23, porque agora eu vou mostrar que Jesus Cristo e Paulo estão falando isso que eu estou dizendo. Então, eu vou ter que fazer aqui agora uma mescla de partes aqui, desses dois capítulos, desses dois livros que eu citei. Então, eu vou continuar, deixa eu marcar aqui a página. Eu vou continuar, então, em 1 Coríntios, capítulo 5, e logo em seguida eu passo para o livro de Mateus, capítulo 23, e depois eu vou fazendo uma mescla entre estes versículos. Então, repetindo, eu estou analisando 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Como no último vídeo da série, eu terminei o vídeo falando sobre o versículo 2. Então está escrito assim: estais ensoberbecidos. Isso quer dizer que Paulo está falando que a liderança da igreja cristã, a igreja evangélica, vamos dizer assim, porque a igreja que eu sigo é a igreja evangélica, né? Da Bíblia Sagrada. Então, Paulo está falando para a liderança: estáis ensoberbecidos, para a liderança da igreja cristã. E lá em Mateus 23, Jesus está falando para a liderança dos judeus e israelitas. Entenderam agora o meu ponto de vista? Então vamos ver o que Paulo está falando para os líderes religiosos cristãos. Estais ensoberbecidos? Ou seja, Paulo está falando que os líderes religiosos cristãos das igrejas são soberbos, são orgulhosos,
são prepotentes, são arrogantes. Vamos ver por quê. E nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Bom, o que Paulo está dizendo aqui, como eu já falei nos vídeos passados? Vou tentar dar um resuminho para entrar depois no livro de Mateus 23. Aqui Paulo está dizendo que esses líderes religiosos cristãos dentro da igreja, da sua igreja, que você participa, eles não estão entristecidos. Por quê? Porque os líderes religiosos não expulsam os membros que cometem pecados dentro da igreja. E daí eu citei que, infelizmente, e o pior de tudo, que os próprios líderes religiosos que deviam dar exemplo, eles acabam cometendo adultério, porque nós estamos falando de adultério. Tanto o adultério entre homem e mulher, como eu falei nos vídeos passados desta série, como o adultério do modo de vida mundano e do modo de vida até religioso, porque a pessoa dentro da igreja é de um jeito e fora da igreja, o irmão cristão, ele vive, ele age, ele pensa de outro jeito, porque o irmão da igreja, ele quer viver igual gentil, igual a pessoa do mundo. Daí, o membro da igreja acaba se tornando mundano, porque ele quer conquistar as coisas que nem as pessoas do mundo almejam, porque a gente vê que o comportamento, a aparência dos membros da igreja, por mais que eles sejam uniformizados na aparência, mas no modo de vida, no modelo de vida gentil ocidental que os cristãos vivem, eles vivem da forma errada, eles vivem parecidos, iguais às pessoas dos povos do mundo, das outras religiões, que não são cristãos. Então, é uma constatação que não tem como negar. Por quê? Porque Paulo está falando que os líderes religiosos, neste caso do versículo 2, não fizeram nada para punir aquele pecador que estava saindo com a mulher do pai do pecador, como está escrito aqui no versículo 1. Então, agora estou analisando o versículo 2. É isso que Paulo está falando aqui. Então, preste atenção. Eu vou ler de novo, fica mais fácil. Versículo 2. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes. Tá vendo? Os líderes religiosos, eles não ficam tristes quando um membro da igreja comete um pecado e eles ficam sabendo, como eu li em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque Paulo disse, né, como eu falei no vídeo anterior, que Paulo não está preocupado com o modo de vida do irmão, do membro que está dentro da igreja, a intimidade do cristão. Ele está preocupado se o cristão está seguindo, obedecendo, está falando sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, que representa sofrimento, angústia, aflição. Como eu vou entrar nos próximos vídeos falando desse assunto.
e ligando com a questão da igreja, porque todos esses pensamentos estão ligados nessas questões. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 20, o que Jesus disse? As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, com F maiúsculo e H minúsculo, não tem onde reclinar a cabeça. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os líderes religiosos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, ou seja, os líderes judeus, os líderes israelitas, os líderes cristãos, o rabino, o pastor, o padre, a camada da estrutura da igreja não está se importando com as coisas sagradas que Deus e Jesus Cristo pregou, ensinou, evangelizou. Está escrito dentro da Bíblia, meus senhores. Eu não estou mentindo, estou provando aqui dentro da Bíblia. Como está escrito em Mateus 23. Agora eu vou fazer a ligação com Mateus 23. Preste atenção. Versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Está vendo? Jesus, ele está falando isso que eu estou dizendo agora. Preste atenção. Falou para a multidão que estava seguindo ele, que não era cristãos ainda, porque só existia judeus e israelitas neste local onde Jesus estava, há 2000 anos atrás, e aos seus discípulos, que eram mais de 70, antes dele escolher os 12 discípulos. Versículo 2, dizendo, olha o que Jesus vai dizer, preste atenção. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Ou seja, Jesus está falando que os escribas e os fariseus da época, há 2000 anos atrás, do povo de Israel, eles eram os reis, eles eram os que comandavam, organizavam a sociedade judaica israelita. Então, isso serve também agora para a igreja de Cristo, porque quem que organiza o núcleo do sistema religioso cristão? Não são os líderes religiosos de cada igreja? Então serve, é o mesmo procedimento, porque aqui é Jesus que está falando. Lá em 1 Coríntios, é Paulo que está falando para as igrejas evangélicas, cristãs. Entenderam o ponto de vista? Então, estou mostrando um pensamento coerente. Estou ligando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, Jesus está falando para todos as raças, está falando para todas as raças que eram o povo de Deus e que é o povo de Deus, porque agora o povo de Deus é os cristãos, antigamente eram os judeus e israelitas, porque ainda não existia o cristianismo. Então vamos ver versículo 3. Jesus está falando no versículo 2 que os escribas e fariseus, que eram esses representantes da liderança
do povo de Israel, eles eram poderosíssimos, porque Deus estava do lado deles até certo ponto. Versículo 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, vou terminar por aqui e começar no próximo vídeo, o quarto vídeo da série. Vou começar por esse versículo que eu acabei de ler agora. Fique com Deus, Deus abençoe.